Olá pessoal, eu sou o David Braga e bora aqui para a nossa aula 4, né, falando de Hadoop, né, aula 4, mas seria o tópico 3, tá? Então vamos falar sobre os benefícios que traz o universo do Hadoop dentro de um parque tecnológico das grandes empresas, né? Então se você aí nunca trabalhou, né, assim, às vezes tem alguma dúvida de comparativo, por que eu não mantenho as minhas soluções, por que talvez eu não olho ali para uma coisa mais pontual, mas muitas vezes, né, a necessidade que o universo de dados nos dá precisa ser escalável, precisa ser abrangente, não é somente para um problema específico. Uma estratégia de Big Data, uma plataforma de Hadoop, ela vai atender a diversas soluções, a diversos cases. Não todos, obviamente, mas muitos cases que você quiser alavancar, você vai conseguir. Então, qual que é um dos pontos muito importantes aí quando você tem plataforma Hadoop? Ela tem, né, um baixo custo de implementação. O que seria exatamente um baixo custo de implementação? Vai depender muito da tua estratégia, né? Do quanto você investe, do quanto você está mensurando aí o investimento a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo, né? Então, se a gente olhar para um investimento em uma máquina, um servidor de um Exadata, né, de um Oracle, você tem a licença muito mais cara, você tem ali a questão de um servidor, às vezes, né, com escalação, uma escalabilidade vertical, que já não é mais tanto o caso, porque as tecnologias se reformularam por conta da entrada do Hadoop no mercado, tiveram, né, muitas empresas aí, todas as empresas de banco de dados começaram a criar bancos de dados clusterizados. E aí a gente começou a escalar horizontalmente e diminuir esse custo. Mas ainda assim existe toda uma questão de subscription, né? Uma questão ali de licenças para poder consumir os serviços. E aí mesmo assim o Hadoop ainda disponibiliza recursos aí para que você não tenha um custo tão alto inicialmente. Escalabilidade. Então é o que? Por meio dessa escalabilidade horizontal, por meio de eu ter um mecanismo que eu adiciono mais uma máquina para aumentar o meu poder de processamento ou o meu poder de armazenamento, tá? Ele é um open source, né? É escalável, distribuído para computação distribuída. Então, ele é um componente open source, né? Hoje o mercado traz ali embarcado algumas outras necessidades, mas quando você contrata um serviço na nuvem, quando você contrata algumas coisas, fora a Cloudera que mudou um pouco o formato de venda, de comercialização, a maioria deles você consegue ficar sem necessidade de pagar nada, porque ele é open source. Você vai pagar por uma subscription, né, de uma empresa para te prestar serviços de suporte, para te prestar serviços de consultoria. Eles não podem te cobrar em relação ao produto em si, porque ele é um pacote open source. Então ele roda aplicações em clusters, né? Então o que é isso? Eu consigo escalar, eu consigo pulverizar o meu processamento em mais de um node, né, de processamento. Então eu posso ter ali, né, um multiprocessamento paralelizado que vai fazer o que para mim? Vai acelerar o tempo, né? Vai me dar, em menor tempo eu consigo processar mais dados, tá? E eu tenho toda uma escalabilidade ali que eu consigo orquestrar, né? Então, dependendo se eu tenho algumas aplicações, algumas soluções mais críticas, eu consigo criar essa linha de priorização, de processamento, orquestrações de filas, né? Fazer todo esse trabalho. É bem bacana essa questão também. Provisionamento e gerenciamento de dados, então você tem toda uma suíte para armazenamento e serviços ali para você fazer a gestão dos seus dados, desde a questão de replicação, a questão de tolerância a falhas, a questão ali de confiabilidade e integridade dos dados, todas elas são muito consistentes dentro do Hadoop, tá? Então o Hadoop continua sendo grande presente aí, né? Grande presença dentro do universo financeiro por conta dessas entregas aí que são muito assertivas. Data Analysis, né? Então a gente tem ali todo um contexto analítico para você utilizar o Hadoop. Então, o que ele te entrega quando você tem ali um Hadoop orquestrado, bonitinho, instalado, processando? Você vai começar a ter dados para se explorar, para se conhecer, para se navegar. E aí você parte para um segundo nível, que é buscar quais os insights, quais as informações que vão fazer o teu negócio alavancar, vão te dar tomada de decisão assertiva. E aí a gente tem processamento massivo, né? Processamento em altos volumes, né? Respostas rápidas ali para o usuário, né? Então a gente consegue ter altos volumes de dados sendo processados, a gente consegue entregar, né, os conceitos do Big Data, volumetria, velocidade, veracidade, valor,
né, variabilidade. Então a gente tem diversos conceitos ali do Big Data que o Hadoop consegue entregar de forma muito clara e muito nítida, né? Isso acelera estratégias, isso otimiza iniciativas que tenham ali todo um viés integrador de sistemas, de ambientes, né? Então o Hadoop muitas vezes entra, né, com uma ideia estratégica para fazer centralização de dados, onde eu consigo fazer toda uma conjunção dos meus grandes laboratórios, das minhas grandes áreas, das minhas grandes frentes, e dentro do Hadoop eu consigo orquestrar, né, governar, gerenciar e disponibilizar os dados na forma necessária para que os outros consumidores tenham isso de forma segura, né, e confiável, certo? Então esses são os grandes benefícios do Hadoop. A gente poderia citar muitos outros, mas em relação a negócios, eu acho que esses aqui atendem muito bem. Beleza? É isso. Obrigado por nos assistir.